Então vamos lá, né? Semana passada nós entramos na segunda carta de Timóteo, dentro da série nas pastorais. Então, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Estamos chegando na metade então, né? Aqui na segunda carta. Conforme aparece aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E aquela expressão que ele sempre usa, né? Ele já usou semelhante na primeira carta, e aqui ele repete isso: a Timóteo, meu amado filho. Semana passada nós mencionamos sobre essa expressão aí, sobre a preciosidade que é o amor fraternal, né? A relação fraternal entre cristãos. Os cristãos são uma família. A gente vê isso aí de uma forma especial na relação entre o apóstolo Paulo e Timóteo, que era ministro da igreja, né? Então ele veio a ser o presbítero, o pastor daquela importante igreja em Éfeso. É uma introdução para nós. A gente tem uma introdução dentro do próprio capítulo. Às vezes isso acontece, né? Às vezes Paulo dá essa colher de chá para a gente, pregador, ele já dá a introdução ali para a gente. Ele fez isso aí no capítulo 1 e aqui no capítulo 2 também nós encontramos algo dessa natureza. Então veja aí os versos 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então aqui como se fosse também uma recapitulação, né? Paulo deixou Timóteo em Éfeso para ele desenvolver ali o ministério pastoral e também levantar pastores, não só em Éfeso, mas se a gente lembrar o que o Atos dos Apóstolos ensina acerca da fundação daquela igreja ali, do tempo que o apóstolo Paulo passou ali, da escola que foi que eles conseguiram ter, e como que de Éfeso eles alcançaram grande parte da Ásia, né? Outras igrejas nasceram a partir do trabalho em Éfeso. A gente consegue ver, entender melhor esse verso 1 e 2 aí, né? Onde ele chama Timóteo de filho de novo, manda ele se fortificar, né? Fortifica-se na graça que há em Cristo. É daqui que a gente vai recortar o ponto central do sermão de hoje. E no verso 2 ele apenas complementa. Então, olha, Timóteo, você já ouviu tudo que precisava ver, como se ele assim dissesse, né? O que de mim e de muitas testemunhas você recebeu, uma afirmação assim que mostrava que o evangelho que Timóteo portava era coberto por toda a segurança humana, o quanto fosse possível, né? Então todas as testemunhas ali mostrando realmente a veracidade da obra de Cristo, né? A pessoa de Cristo, né? O Cristo encarnado, né? O verbo de Deus, né? O seu ministério humano sobre a terra, sua morte, sepultamento, ressurreição, que ele vai mencionar aqui, chamar de seu evangelho, né? Então não havia dúvidas quanto a isso. A questão agora era Timóteo confirmar isso com pessoas fiéis, porque ele chama aqui de homens fiéis, que fossem idôneos, né, para junto com ele levar a igreja do Senhor, né, a noiva de Cristo, adiante. A gente conta com um verso de apoio aí, que é 1 Pedro capítulo 3, verso 18, né, porque voltando aí, o versículo 1 é o nosso recorte dessa noite. Então nós vamos falar sobre nos fortalecer em Cristo, nos fortalecer na graça. E isso a gente encontra também em 1 Pedro. Então quando nós falamos, como nós temos aqui nesse capítulo, fortifica-te na graça, é o que nós também encontramos em 1 Pedro 3,18, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Então dá para perceber que isso é um tema, né, que recebe uma atenção especial no Novo Testamento: crescer no Salvador, conhecer melhor o Salvador, né? A gente conhece a Cristo já como Salvador no momento do nosso novo nascimento, né?
Aliás, o novo nascimento acontece em razão disso. A gente saber que Ele é o Redentor, né? Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Mas tem tanto mais coisa para a gente conhecer nele, como que Ele nos salva, o futuro que nos aguarda, conhecer em maior profundidade, né, o drama da obra redentora, né, o peso de que se trata isso, e tudo isso faz parte do Fortifica-te na Graça. Então, como vamos ver nesse slide aí agora, né, que é o início, né, agora a gente já passou a introdução, verso 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o nosso título, então, ficou dessa maneira aí, né, buscando forças na graça do Salvador. Então, uma pergunta para a gente desenvolver aqui, esse que a gente chama de a verdade fundamental ali do capítulo, né, ou a proposição, né, o que é a pergunta que os pregadores têm que fazer na hora que começam a compor um sermão: por que que esse trecho foi escrito, né? Por que que esse trecho foi escrito? E para nós seria uma pergunta para a gente correr atrás disso, algo mais ou menos como o que aparece aí, né? Como é que nós podemos nos fortalecer na graça que há em Cristo? Então, foi isso que Paulo falou no versículo 1. E nós poderíamos perguntar: como é que a gente faz isso, né? Como é que nós nos fortalecemos nessa graça que há em Cristo? Perceba que é uma pergunta já voltada para cristãos, né? Mas mesmo assim, dentro do capítulo, acaba mexendo. De um certo modo, nós vamos perceber ali alguns convites para a salvação, né? Porque isso nunca é 100% separado, né? Quando fala com cristãos e não cristãos. Alguém comentou certa vez que pessoas às vezes se convertem, são convertidas por Deus em sermões que são mais voltados para crentes, né? E muitas vezes crentes são edificados com palavras que às vezes o ministro humano ali preparou pensando que ia atingir incrédulos, né? Então, em primeiro lugar, né, como é que nós podemos nos fortalecer na graça que há em Cristo? São 5, essa pergunta o capítulo vai aqui no formato do sermão responder em 3 partes. Então, nós nos fortalecemos na graça que há em Cristo quando nós buscamos militar legitimamente, ou buscando, né, militar legitimamente. Essa palavra já apareceu algumas vezes, né? Se você reparou, né? Já eu acho que a 3ª ou 4ª vez que ela aparece. Veja aí essa parte inicial, versículo de 3 até o 7. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então, nessa parte aí inicial, só ele repetiu o termo uma série de vezes. E como a gente já viu nas mensagens anteriores, Paulo ele tem esse entendimento de que a vida cristã é uma luta, né? É algo semelhante a uma luta. Inclusive, às vezes ele até compara, falando de armas espirituais, que o cristão é um soldado de Cristo e ele se reveste da armadura de Deus, como ele falou quando escreveu aos Efésios. Então fica um símbolo assim claro para nós, né? Nós cristãos, nós estamos em meio a uma batalha, e é uma batalha espiritual. E como nós sabemos por que será que ele usa esse exemplo, né? Porque envolve sofrimentos e aflições, né? Tal qual quanto uma guerra, uma batalha física traz, a batalha espiritual não é diferente. Com o problema, sim, de que às vezes a batalha espiritual traz até malefícios físicos também, né? E é disso que se trata, né?
Então ele está, né, maturamente levando os cristãos para esse entendimento, como a gente falou parcialmente na semana passada, né? As pastorais, elas trazem para nós procuram produzir em nós uma fé cristã madura, né? Não uma fé ingênua que pense o ser cristão como algo livre de problemas, algo que não vai trazer sofrimento. Essa semana eu estava fazendo minhas caminhadas ali com o meu cachorro, eu dei de cara com uma placa enorme, assim, um convite de uma denominação, né, que se apresenta como cristã, chamando as pessoas para sair do sofrimento. Saia do sofrimento. Bom, de uma certa forma, tornar-se cristão vai nos livrar de algum sofrimento, mas vai trazer outros sofrimentos diferentes daqueles. De fato, eu prefiro os sofrimentos como cristão, sofrer como cristão, do que sofrer sem Cristo. Mas a questão é que a fé, o evangelho genuíno, né, como ele falou assim, nesse trecho aí, ó, sobre o verso 5, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então a fé cristã tem que se expressar numa militância legítima, né? Não é legítimo, eventualmente, alguém que expressa a fé cristã ou oferta a fé cristã como algo perfeito, que vai ser livre de coisas ruins. Não. E eu achei interessante no texto ali que foi feito na leitura aí, na versão internacional, né? No versículo 5, se eu não me engano, ele já usou a referência do atleta, né? Um atleta, ele compete legitimamente, né? Então fica talvez até expande aí nosso entendimento. Então você não vai entrar na vida cristã de forma ilegítima, você vai estar ali legitimamente. Também aqui nós podemos refletir sobre aquela pessoa que de forma inadvertida ou busca a experiência com Cristo ou está na igreja para que Jesus seja algo assim semelhante à cereja do bolo dela. Então minha vida é quase perfeita, eu só preciso de Cristo, né? Levar minha família, né, para frequentar um lugar bom, né, de ensinos que eu julgo ser importantes, né? Tudo bem, isso tem lugar, mas isso é depois da redenção. Isso é já a etapa 2, vamos chamar assim, né? Isso é por causa de Cristo e não como no exemplo que eu acabei de colocar. Isso seria uma militância ilegítima e isso não vai trazer, como ele falou aí, a coroação ou a condecoração, né? O reconhecimento do Senhor. Ele fecha o texto usando o exemplo também do lavrador, né? Então, como é que nós vamos nos fortalecer na graça que é em Cristo? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então é prazeroso, e Deus nos dá isso, momentos onde a gente tem confirmação da fé, né? Muitas vezes em pequenas coisas, né? Num filho trocando algo conosco ali, você fala assim, puxa vida, eu nem imaginava que ele estava pensando sobre isso, né? Isso é semelhante a um lavrador que está colhendo os frutos, né? Ou de uma decisão acertada, né? Às vezes o casamento, né? É a comunhão cristã, né? É um conselho. O lavrador que trabalha é o primeiro a experimentar os frutos. Considera o que te digo e o Senhor te dê entendimento sobre tudo. Esse verso 7 parece que ele está ligado a né? O Senhor vai te dar entendimento. Então você que quer crescer, né? Se fortalecer na fé que há em Cristo, o Senhor, na medida dele, né? Com o passar do tempo, o transcorrer da vida cristã, o Senhor vai te dar entendimento, né? Através da palavra dele em tudo. Em segundo lugar, como é que nós podemos nos fortalecer na graça? Antes de eu passar para o segundo lugar, eu coloquei ali algumas vezes que aparece a expressão militar, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, 2 Coríntios 10, 4. Então ali ficou bem claro, né? Quando Paulo fala que a vida cristã é uma milícia, a gente usou até aquele exemplo do filme lá, O Patriota, né? Em uma das mensagens aí, que eles formavam uma milícia ali para resistir ao invasor inglês na época ainda nas colônias britânicas na América, né? E eles usavam armas, né? Armas de fogo mesmo para fazer aquilo. Nós, por outro lado, na vida cristã, nós usamos armas espirituais, né? Mas a ameaça é tão grande quanto, ou até maior, né? Ele chama ali de fortalezas, né, que se levantam contra Deus. Então, nós temos no sistema do mundo aí algo que é grandioso, né? Então, mundo que jaz no maligno, é isso aí que está tratando, né? E as outras duas citações aí dentro da própria 1 Timóteo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. E o 6,12, milita a boa milícia na fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, como é que é recorrente esse termo, né? A vida cristã ser vista dessa forma. Às vezes a gente até estuda coisas que poderiam alguém perguntar assim, mas será que isso é cristão, né? A gente estudar determinadas coisas na igreja? Então eu responderia que sim. Por exemplo, quando a gente faz um estudo como a gente fez aquele lá sobre ideologias perigosas, né? Justamente dentro desse contexto aí de 2 aos Coríntios, porque nós precisamos destruir as fortalezas. E elas são fortalezas mesmo, né? Se a gente for ser honesto, né? Não é qualquer coisa o que se enfrenta em termos de ideias aí fora, né? Na mídia, na escola e tudo mais. É um verdadeiro bombardeio, né? Agora sim, vamos seguir. Em segundo lugar, como é que nós podemos nos fortalecer na graça, sabendo que o Rei dos Reis não quebra a sua palavra? Amém. Quando a gente pensa, olha, o Rei dos Reis, é a palavra do Rei, gente. Amém. Não é a palavra de qualquer um. É o Rei eterno, né? Imortal, indizível, mas real, como a gente canta naquele hino, naquele cântico. Versos de 8 até o 13. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos segundo o meu evangelho. Aqui Paulo evoca a nobreza humana de Cristo. Então, o seu cetro de poder ali, o humano mesmo, né? Aqui vale a gente pensar no plano de Deus, a sua obra desde lá, né, no Antigo Testamento, né, a misericórdia de Deus com o seu povo, né? As promessas feitas a Davi que refletem no Redentor, né? Promessa de que viria o filho de Davi, que seria Redentor e Rei, né? E esse Rei haveria de ser eterno. Então, ele ressuscitou. Onde que ele está hoje? No céu, né? Inatingível. E quando ele voltar, ele vai continuar sendo inatingível. Amém. Ele que vai atingir o mundo mal com o seu retorno. E ali ele coloca o evangelho, né? Então, esse da descendência de Davi ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Verso 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, Paulo aqui tem um cuidado de mencionar a palavra de Deus. A gente vai fazer uma ligação com isso daqui a pouco. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então, Paulo está preso ali, ele não estava, né, ele não está passando, como a gente diz, por um... é a segunda prisão, né, da qual ele não vai sair mais. Ele não vai sair por aí livremente, mas fundando igrejas. Mas ele está ali em sofrimento, né? E a expressão dele é a seguinte, olha... ainda muitos vão ser redimidos.
muitos serão salvos. Será que Paulo está pensando aqui, né, na fala de Jesus em João? Eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, eu vou agrupá-las. Lembra dessa passagem? Aqui ele chama esses que ainda haveriam de ser alcançados pelo Evangelho de escolhidos. Eu estou sofrendo aqui, mas é por causa dos escolhidos, né? Aqui também tanto escolhidos que já estão, que a gente já sabe, porque a gente só conhece os escolhidos depois que eles são redimidos, né? Até então é difícil, não dá para distinguir. Aquele que se achava que não era, Deus salvou, né? E os escolhidos também que já eram conhecidos, então ele está sofrendo ali no cárcere pela igreja, né? E ele está escrevendo, né, nos seus últimos momentos ali, cartas, né, para suprir a necessidade pastoral da igreja, né, abastecer Timóteo e também abastecer a igreja, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então aqui fecha aquele pensamento. Então os escolhidos aqui de forma específica, né, apesar de a carta ser dirigida às pessoas que são a igreja, também era dirigida àqueles que ainda haveriam de compor a igreja, né? Daqueles que ainda iam ser alcançados e regenerados pelo Evangelho. Se você percebeu esse trecho aí de 8 até o 13, ele tem uma divisão dentro dele mesmo que são duas partes, né? Depois que ele faz essa declaração aí magnífica, né? Então, por que eu me fortaleço na graça? Porque a graça é a graça do Rei. A promessa é a promessa do Rei. Ele escolheu homens e mulheres e crianças de todas as nações para a salvação no seu Filho. Falando do Pai e do Filho aqui. E a salvação os alcança, né? Alcancem salvação. Depois que Paulo faz esse pensamento aí dos versículos 3 até do 8, 9, 10, esses três versos, né, 8, 9 e 10, ele traz algo semelhante a uma pequena declaração de fé, ou até uma composição ali, né? Veja aí, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Não parece uma declaração, parece um cântico também, né? Quem sabe isso aí não é cantado em algum lugar? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Apesar de Paulo não entrar em pormenores aqui, ele não, né, abrir uma grande explicação sobre isso, porque se ele abrisse, né, essa segunda carta não ia ter só a quantidade de capítulos que ela tem, ia ter muito mais, mas entre essa primeira partezinha aí, dos versos 8, 9 e 10 e do 11, 12 e 13, meio que assim a gente pode pensar que ele deixou um espaço que o salmista chamava de selá. Reflete sobre isso daqui, porque ele acabou de falar dos escolhidos, da salvação que é alcançada, né? Ele expressa isso de forma segura, né? Alcançarem a salvação que é em Cristo. E depois nesse cântico aí que eu mencionei como cântico, né? Nessa confissão de fé dos versos 11 até 13, que ele chamou de palavra fiel, ele também expressa elementos assim valiosos acerca da redenção, tal qual como eu grifei aí para tentar facilitar, né? Então o que é essa palavra fiel? Morremos com ele vivemos. Então isso fala do efeito real do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, né? Ao agir na alma humana, ele nos mata para vivermos. Tal qual é simbolizado no batismo, né? Sepultados com ele na sua morte e ressurretos para viver novidade de vida.
é outra pessoa. É a mesma pessoa, mas agora é outra. É uma pessoa nova, né? É um renascido. Então, se nós morrermos, então qual é o ponto aqui? Tem que morrer. A morte na cruz de Cristo é a nossa morte. A morte de cada um dos escolhidos. E aí com ele viveremos. Então o cristão precisa ser encontrado vivendo em Cristo. Isso é um teor de confirmação, né? O 12, se sofremos, também com ele reinaremos. Porque Paulo está falando ali, imagina o conforto que isso aí não era para ele, né? Naquele cárcere úmido, escuro, né? Estou sofrendo aqui agora, mas isso aqui é momentâneo. O reino do eterno é eterno. Amém. Do Messias é eterno. E no mesmo verso 12 ele faz o contraste, né? Se o negarmos, também ele nos negará. Como assim negá-lo, né? Quem haverá de negá-lo, né? Então é bom a gente, como um professor meu falava assim, dar um passo para trás para poder dar dois para frente. No ponto 1 aqui nós discutimos um pouco isso. A pessoa está ali em meio aos cristãos, mas ela de fato morreu. Ela é cristã mesmo, né? Ou ela está por alguma outra, né? Então, se o negarmos, também ele nos negará. Quantas pessoas você conhece que já eram do meio e eventualmente, né, negaram e não são mais? Então é de um lado a certeza da obra redentora e a confirmação, e de outro lado ou você é ou não é. Não dá para enganar de forma definitiva, né? Então esse é o olhar para a tentativa humana de produzir algo semelhante à redenção, que é um fracasso, né? Redenção vem do alto, vem do Pai das luzes. A graça é um dos elementos da obra de Cristo que desce de Deus para nós. Graça, fé. E o verso 13, muito bom esse verso 13, que tenha terminado assim. Deus sempre termina bem, certo? Amém. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Por isso que eu falei que os que negaram, de fato não eram. Porque nós que não negamos, nós temos problemas de infidelidade, não temos? Nós não negamos o Senhor, mas nós fraquejamos, nós pecamos, enfim, a lista é longa. E ele permanece como? Fiel. Por quê? Por causa de nós? Não pode negar-se a si mesmo. Então esse é o Rei dos Reis que não quebra a sua palavra. Isso fortalece a gente na graça ou não? Amém. Em terceiro lugar, como é que nós nos fortalecemos mais ainda na graça? Procurando apresentar-nos aprovados a Deus, que é aquele versículo do antes, né? Quem é mais, os tempos mais remotos aí lembra. Onde que esse texto aparece? Primeiro, é sempre valioso a gente lembrar que as pastorais são cartas do apóstolo para o presbítero da igreja, né? Para o líder da igreja ali, o pastor ali, que inclusive ele era incumbido de levantar outros pastores, né? Produzir outros pastores. Então, apesar das cartas serem um primeiro momento para eles, e de fato é assim, também elas trazem aplicação, vamos chamar assim ainda que indireta para a igreja, né? Era para a igreja, né? Afinal os presbíteros iam sair da onde? Então os presbíteros que vinham a ser
os chefes, vamos dizer assim, humanos da igreja, né? Os líderes da igreja, eles eram antes disso líderes das suas famílias, certo? Não era alguém assim que vinha lá não sei de onde, né? Era um pai de família da igreja, era um crente comum, ou ao menos é o que Deus tem, né, para todo cristão maduro. Traz essas coisas à memória, ordenando-as diante do Senhor, essas coisas que nós acabamos de falar até agora, né? Que não tenham contendas de palavras. Fica pouco espaço para contendas de palavras, nesse ponto 2 que a gente acabou de passar, né? Que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Então, dentro da igreja, já no primeiro século, a igreja recém-nascida já tinha palavras que, como ele chama aí, eram palavras de contenda, né? Que serviam somente para perverter a mente dos cristãos. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui é um contraste de novo. Não te mete nestas coisas, Timóteo, né? Pelo contrário, apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É uma outra expressão aqui para a palavra de Deus, para a Bíblia. Então, quem é o presbítero? Quem é o pastor da igreja? É o bom manejador da palavra da verdade. O cristão também é bom manejador da palavra da verdade. Não precisa ser um ministro de Deus para isso. Ele é isso. Essa deve ser a natureza do crescer na graça, ou do fortalecimento na graça que há em Deus, né, e em Cristo. E ele continua alertando, verso 16: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então aqui, puxa vida, ele enfatizou isso, né, que dentro do espaço ali, né, do convívio cristão, tinha bastante coisa chamando a atenção, né, do povo de Deus, que não era a palavra da verdade, né? Não era em essência a palavra da verdade. E Paulo está exortando Timóteo a prestar atenção nisso e a fugir disso, né? E se ele foge disso, ele também pastoreia o seu rebanho nisso, né? Ele chama, né, as ovelhas do Senhor ali embaixo do seu cuidado. Sai daí, né? Não, isso aí não é discussão, né, que se envolva, não, cuidado aqui, cuidado ali e tal, né? Tem discussões que o cristão deve entrar, mas até nas que ele deve entrar, ele deve saber como entrar, né? Para evitar falatórios profanos, né? Eles produzem maior impiedade. E a palavra desses aqui, de novo, Paulo, ele quando tem que falar, ele apresenta o CEP, o endereço, né? E a palavra desses roerá como gangrena, né? O pior dos exemplos ali de dano físico que um enfermo pode sofrer. Isso aqui era semelhante aos efeitos de uma trombose. A pessoa que tem uma trombose ali, às vezes precisa passar até por uma amputação, dependendo do lugar que for, né? Porque o membro comprometido, né, às vezes a perna ou o braço, em pouco tempo necrosa, morre, né, fica podre. E é esse o exemplo que ele está falando aí. Então, esse tipo de assuntos, né, entrando na igreja, a gente pode pensar, por exemplo, teologia da prosperidade. É algo que pode trazer esses efeitos. Ou teologia da libertação. O evangelho da missão integral, né, que captura a igreja para levar a sua atenção não para a vida eterna, mas para a vida terrena. Então, a gente acabou de orar aqui no começo em razão do sofrimento terreno daquelas pessoas, mas também da alma delas. Então, os exemplos são bons porque a gente talvez fique perguntando, mas do que Paulo está? Ele não mencionou, ele mencionou diretamente um assunto aqui, mas isso pode ser expandido, né? Porque ao longo da história da igreja, quanta coisa que não entrou disfarçada de evangelho, mas que não era evangelho.
entre os quais são Emineu e Fileto. Esse nome é familiar porque ele já apareceu. Na primeira epístola ele formava par com Alexandre, né? Não sei o que aconteceu com Alexandre, né? Eu tenho esse desfavor, né, de ter o nome Alexandre aparecendo mal, né, no Novo Testamento. Vamos ver se a gente melhora isso daí, né? Mas ele não está mais aqui na segunda carta, mas ele já tinha alguém ocupando o lugar dele. Olha como é que é a heresia sempre, né? Um larga, outro já pega logo em seguida. É o Fileto, né? Então, não sei se o Alexandre, né, depois daquela chamada de atenção, né, na primeira carta, ele falou, não, deixa eu largar a mão disso, aí não vai dar certo, né? Quem sabe não foi assim. Oxalá que tenha sido, né? Mas outro já pegou o bastão, né, que ele levava. Então, o que eles falavam? Os quais se desviaram da verdade. Tudo isso é no contexto do manejar bem a palavra da verdade. Então, Timóteo é o bom manejador da palavra da verdade, mas ele tinha que enfrentar esses caras que manejavam bem era a palavra do inimigo. Mas é claro que eles não diziam que era isso. O que eles defendiam? Dizendo que a ressurreição já era feita e perturbavam a fé de alguns. Esse é um tema que a gente pode recortar no Novo Testamento. Os exemplos que eu citei são mais exemplos do nosso tempo, né? As teologias que eu mencionei há pouco aí, mas no Novo Testamento, já nos dias ali da igreja primitiva, já circulava essas ideias prejudiciais em relação à ressurreição. Você vai lembrar do capítulo 15 de 1 Coríntios, não lembra? Então é o capítulo que Paulo escreveu ali da sua teologia para defender a ressurreição. Lembra o que ele falou? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E a gente continua perdido nos nossos pecados. Como eu falei pela manhã, circulava ali um pensamento grego disfarçado de fé cristã entre a igreja, que era o pensamento gnóstico, né? João escreve muito contra isso, né? E esse pensamento fazia uma distinção entre corpo e espírito, né? Então, o corpo é algo inerentemente ruim, ele sempre vai ser ruim, né? A nossa experiência de vida física, ela não presta, ela é sempre corrompida, ela não pode ser salva, certo? Esse era um pensamento grego, né? Então, que acabou se enamorando com o evangelho ali, e muitos, né, alguns cristãos começaram a fazer esse casamento e dizer, porque o evangelho fala da ressurreição. Por quê? Porque para Deus não existe essa baboseira, esse negócio, o corpo é mau. Não, nós temos uma experiência física ruim por causa do pecado. O pecado entrou na criação. O corpo de Adão e Eva era maravilhoso, perfeito. Inclusive Deus há de redimir a criação, que geme até agora com dores de parto, esperando a redenção. Era contra esse pensamento que Timóteo estava sendo alertado pelo apóstolo Paulo. Então, cuidado com esses caras aí que ficam falando. O que eles diziam? Olha, a experiência cristã de redenção não é que você vai ressuscitar um dia como Cristo ressuscitou. Aliás, porque ressurreição não existe. Então, quando a gente termina a nossa vida aqui, a gente parte para uma outra experiência espiritual e ela... Não, Cristo ressuscitou fisicamente, apareceu para isso. Falou assim, vem cá, Tomé, põe a mão do lado aqui para você ver que sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer aí? Porque de fato os cristãos ressuscitarão e reinarão 1000 anos com o seu rei. Amém. Aqui nessa terra. Então era perigosíssimo o ensino de Emineu e Alexandre, agora Emineu e Fileto. Então Paulo está chamando, olha, eu vou até dizer quem ensina isso, são esses caras aqui, não ouçam eles, aparta eles do rebanho, né? Procurando apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele vai ter essa missão, ele vai identificar o erro e afastá-lo, porque ele maneja bem a palavra da verdade, e a palavra é uma espada, né? Ela tanto defende quanto ela ataca, né? Ela faz cada coisa no seu lugar, conforme ela é demandado, ela é necessária. Em quarto lugar,
Eu chamei isso aí de um nome enigmático, talvez vai aparecer para você no primeiro momento, mas é abraçando as verdades da flor. Que flor é essa? É a nossa queridinha, a tulipe, né? Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo fala, está indo para o final, né? São 24 versículos, então vamos ver essa parte aqui já caminhando para o final, versículos 19 a 21. Depois que ele trouxe esse recorte ruim aí, né, da heresia, que comprometia a salvação. Porque se Cristo não ressuscitou, nós não estamos salvos. Então o Evangelho é o sepultamento, né, a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras. Amém. Isso é a base para nós crermos na nossa redenção, na nossa salvação futura, né? A gente já está salvo hoje, mas nós estamos aguardando, né? A consumação aí. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Eu grifei essa parte aí porque realmente ela no texto ela é fundamental. Tanto é que ele chamou ela assim, né? O fundamento de Deus fica firme. Qual que é o selo do o que mostra que ali há um fundamento de Deus? O Senhor conhece os que são seus. Amém. Então, conquanto a igreja tem esses desafios, Timóteo tinha esses desafios, a igreja tinha esse desafio com quem é crente, quem não é. Quem é herege, né? Que é condenado, né? E quem é uma simples vítima do erro, que ainda pode ser retirada do erro e encontrar a redenção, ser redimido de verdade. A gente tem esse problema, mas nós podemos descansar em Deus nesse fundamento. Ele conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aqui tem uma senha para nós, né? O redimido, né? Ainda que ele tropece no engano eventualmente, em algum momento Cristo vai apartá-lo da iniquidade. O verso 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. O que Paulo fala escrevendo aos Romanos, naquele texto difícil de Romanos 9? Que ele tem vasos para honra e vasos para desonra. Ele é o oleiro. E a massa não fala para o oleiro assim, por que o senhor está me fazendo desse ou daquele jeito? Esse é um ponto difícil, mas por que é difícil? Porque é o fundamento. Né? O fundamento fica onde? Lá embaixo. São coisas que a gente vai começar a confrontar elas à medida dos anos de conversão. A hora que você começa a experienciar a fé na igreja e ver o que acontece, né? É aí que você vai começar a olhar para o fundamento. Ora, numa casa, né, como a gente leu aí no verso 20. E essa era a igreja de Éfeso. Então tinha ali crentes de verdade, né, que eram bênçãos. E tinha aquelas pessoas ali que você ficava, mas será que é? Será que não é? Né? Lembra da fala de Jesus acerca do joio no Evangelho? Então veio maligno e semeou. Eles perguntam, né? Mas o Senhor não semeou boa semente? De onde que veio o joio? O maligno semeou o joio. Né? Tem um problema aí também, né? Porque o joio ele é quietinho, né? Ele não, né? É uma coisa assim. Então, às vezes, a hora que a gente está apontando alguma pessoa muito problemática no seio cristão, assim, que, né? Tem que tomar um certo cuidado para não falar que é joio, porque na parábola de Jesus, o joio ele é só no final que se revelava como tal, né? Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Então ele entra no mistério ali de falar assim, ó, quem é e quem não é, quem é o vaso de honra, quem é um vaso de desonra. Ele não faz isso, né?
E ele é o apóstolo Paulo, né? Se alguém pudesse fazer, né? Mas sequer ele fez isso. Ele fala que né? Se alguém se purificar dessas coisas, vai ser vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, como eu disse aí, o abraçando as verdades da flor. As verdades da flor são aqueles pontos lá, elencados lá no panorama calvinista, né? Como é que Deus salva o pecador? A salvação é uma coisa tão dramática, tão difícil para nós, né? Na verdade, para nós é impossível. Só para Deus que ela é possível. E a hora que a gente vai assim tentar pensar minimamente, mas como é que Deus fez então? Aí a gente bate num muro que a gente para e fica olhando. O Senhor realmente só Deus é Deus. Amém. Eu fiz um recorte aí também, um outro texto que ajuda nós aqui em 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Porque a gente poderia questionar aqui no versículo 20, né? Por que Deus não faz só vasos para honra? Porque é nesse atrito que... A gente falou pela manhã dos apologistas, né? Dos cristãos, lá no início, que Deus levantou para defender a fé cristã. Como que isso ia acontecer? No contexto da mentira. Por que os apóstolos escreveram tanto? Para defender a verdade, né? Então, numa certa medida, é claro que a gente não gosta e a gente não quer o erro, mas o erro vai surgir de qualquer forma, e a hora que a fé vai ser defendida, a igreja cresce. Amém. E aí nós temos nada menos do que o Novo Testamento para confirmar essa afirmação. Em quinto e último lugar, no final lá eu vou a gente vai pincelar rapidinho as verdades da flor aí, mas no quarto ponto, como nós falamos, a flor, né? Aquele olhar para a redenção e refletir assim, como que Deus me salvou? É um fortalecimento na graça. A gente cai de joelho diante da graça e fala, de fato, né? O que Deus viu em um pecador como eu para ter misericórdia? Quinto e último lugar, buscando a comunhão e rejeitando a confusão, né? Não sei, Paulo quis terminar, né? Veja se eu acertei ou se eu errei aí, né? Versículos 22 a 26. Foge também das paixões da mocidade. Timóteo era jovem, né? O pessoal olhava da igreja e falava, pastor jovem, né? Não tinha, né? Cara de velho, né? Parece um menino, né? E como tal, ele tinha um enfrentamento com as paixões da mocidade, então... Só que ele já era avançado em relação a isso, né? Tanto é que, olha o depósito que Paulo mandou ele guardar. Guarda o depósito que te foi feito, né? E segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. É como se numa imagem bonita ele mostrasse a igreja nessa direção e Timóteo ali sendo o timoneiro, o piloto nisso daí, né? Levando adiante. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, verso 23, emendado com 22, olha, as paixões da mocidade não é que é sempre essa questão de os devaneios que a mocidade tem, né? Os prazeres da carne lá fora. Às vezes são apelos para a igreja se mudar e ficar parecida com os apelos que tem para o jovem. Aquele grande dilema, né? Como é que a igreja vai tirar o jovem do mundo? Foi um vídeo que eu vi aí, o vídeo que você colocou lá, né? Como é que a igreja vai tirar o jovem do mundo? Ficando parecida com o mundo? É um dilema, isso é uma inconsistência. Eu quero mostrar para ele que aquilo ali é perdição. Então, do lado de cá tem que ser algo que não se espelhe naquilo lá. Porque senão vai trazer
questões loucas e sem instrução, e vai produzir contenda. Isso aí é exemplar, a gente já viu isso daí acontecer. Verso 24, e ao servo do Senhor não convém contender. Então, se não convém contender, não se meta em coisas que vai terminar em contenda, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. De novo ele repete a palavra, segunda vez, hein? Sofredor. Quer ser crente? Quer participar de uma igreja cristã? E deve, né? A experiência desigrejada não é algo que Deus chame. Ele chama cristãos à comunhão. Amém. Sofredor. Mas, de novo, é um sofrer do lado certo. É o sofrer redimido. Amém. É o sofrer do Redentor. 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Quem dá o arrependimento? Deus. E o que eu faço? Instruo com mansidão. Eu não sei o resultado que vai vir da instrução mansa, mas eu só sei que ela deve ser mansa, porque porventura Deus tem, o que a gente leu mais lá atrás, lá no texto? Que Paulo falou, por que eu sofro na prisão aqui? Eu estou sofrendo de boa aqui, porque Deus tem os seus escolhidos. E o Evangelho vai ser vitorioso. Amém. Então a salvação não está na mão do homem, está nas mãos de Deus. Amém. Deus dá o arrependimento para eles conhecerem a verdade. O pecador, ele não produz arrependimento dentro de si, porque o pecador está morto. O que o morto produz? Nada. O morto só cheira mal, né? E nada produz. Por isso que Deus fez essa comparação. O incrédulo, ele está morto. Era realmente para o incrédulo entender que Deus faz tudo, né? E de outro lado nós respondemos, né? Nós não somos robôs. Igual que a gente estava conversando pela manhã, a fé bíblica, né, ou a fé que eu coloquei ali, quando eu usei a expressão flor, né, não é como alguns acusam, então o homem é um robô, ele não é essa a nossa experiência. Por isso que é difícil, por isso que a gente afirma, o homem é responsável diante da obra redentora e Deus é soberano e Ele salva. E tornarem a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então é um salvamento, né? É um salvamento mesmo. A pessoa está... Se ela não for resgatada, não tem outra esperança ali, né? Ela vai morrer no engano do maligno, nos seus pecados e perecer eternamente. Como nós falamos a princípio, tu, pois, meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Será que esse capítulo 2 de 2 Timóteo faz isso com a gente? Ele fortalece a gente na graça? Então nós buscamos no lugar certo, buscar força no Salvador, na graça. Se é graça é porque Deus deu. A gente busca nele, a gente não espera produzir em nós mesmos. Não tem passo 1, passo 2, passo 3, 5 passos, 6 passos naquela hora. Não, é a escritura, né? É o viver com Deus, né? É o aprisco, né, do bom pastor. Como é que nós podemos nos fortalecer na graça que há em Cristo? Fechando então, buscando forças na graça do Salvador, buscando militar legitimamente. Então, as armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Cristo. A gente conhece elas, né? A gente né? Por que eu estou aqui, né? Qual que é a luta? Qual que é o inimigo? Sabendo que o Rei dos Reis não quebra a sua palavra, tudo sofro por amor dos escolhidos.
Ele é o descendente de Davi. Ele reinará, né, no seu trono. Procurando apresentar-nos aprovados a Deus, né, que foi o ponto 3, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é o ponto central para a igreja. Abraçando as verdades da flor. Então, rapidinho ali, o que você está falando, né? Então, a depravação é a queda, né? A queda, né, de Adão e Eva, a queda do ser humano no pecado. Qual foram os efeitos dela? Foram totais ou foram parciais? Se eles foram totais a ponto de o pecador agora está morto, ele não está só doente, ele está morto. Então, a depravação é total. Uma depravação total vai puxar uma eleição. Se todos caíram, né, Deus vai precisar eleger. E não tem discussão com essa palavra assim. Calvinistas aceitam ela, arminianos aceitam ela. No que a gente diverge? Arminianos vão dizer que Deus escolheu aqueles que Ele viu que iam aceitar. E calvinistas dizem que não, Ele escolheu porque ninguém ia aceitar. Se Ele não escolhesse, todos iam para o inferno. Essa foi a... Então, a segunda verdade da flor é que a eleição é incondicional. Não dependeu do que o pecador ia fazer. Dependeu do conselho de Deus, do beneplácito da sua vontade. Ele escolheu, ele não explicou como ele escolheu. Não, foi por causa dos seus olhos, ou sei lá. Não, ele falou, né? E ele não falou, a gente curva, né, e agradece. Já que a eleição é incondicional, a expiação tem que ser como? Ou melhor, se houve eleição, a expiação tem que ser como? Ela é total ou ela é especial? A expiação ela é eficaz, né? Ou ela é opcional? Se ela é eficaz, então ela é a expiação direcionada. Deus, o homem caiu, Deus elegeu e Cristo morreu por aquelas pessoas. Talvez esse seja o ponto mais difícil, né? Porque a gente tem a percepção humana, né, de não, Cristo morreu pela humanidade toda, né? Então esse é o ponto. Mas se você tem dificuldade com esse ponto, tenha paciência, né? Espera um pouco, né? De novo, essas são coisas da fundação, né? Às vezes você não quer se preocupar com isso agora, não precisa. Mas eu estou colocando isso aí porque ela, né, eu mencionei ali. A graça tem que ser como então? Ela vai ser irresistível ou resistível? Então o eleito ele não vai resistir à graça. O outro lado vai dizer que ele pode resistir à graça. Mas do lado das verdades da flor, né, que é a chamada tulipe, a graça é irresistível. Por isso né, o lip, né, expiação limitada, né, e o I é do graça irresistível. Graça. O eleito ele luta, num dado momento lá ele vai entregar. É isso mesmo. Deus ele é eterno, ele é o Criador e o seu Filho é o Salvador. Eu tenho que confiar nele, eu preciso dele. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. E a gente chega no último ponto da flor então, que é a perseverança. O cristão ele está salvo, essa salvação é definitiva ou ela ela pode ser momentânea, passageira, ela pode ir e voltar, né? Dentro das verdades da flor,
salvação, ali fica mais difícil, né? Porque já entreguei aqui, né? É a perseverança dos santos. Os santos vão perseverar, vão ser salvos até o final ou não? Então, de um lado vai ter... Não, os santos podem, eventualmente, perder sua salvação. E de outro lado, não, eles são salvos para a vida eterna. A vida que Cristo dá é eterna. Né? E a experiência de conversão, ela não é algo da compreensão humana, ela é fora disso daqui. Né? E de fato as verdades da flor, elas vão além, elas brigam com a gente. Alguém disse que isso aqui não é difícil de entender, a gente entende, mas é difícil da gente engolir, porque elas descem assim mesmo. Né? E em quinto lugar, né, porque isso aqui não é outra mensagem, é só o final, buscando a comunhão e rejeitando a confusão. Parece contraditório, né? Que quando a gente entra num assunto desse, parece que a gente quer. Mas não. Né? Esse assunto é um assunto que espelha a nossa pequenez diante de uma salvação que é desde a eternidade passada. Ela já está em andamento antes, não antes de nós, mas antes dos primeiros seres humanos criados, nossos primeiros pais. Pai Santo Eterno Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu aqui, obrigado pela tranquilidade, pelo momento de paz que nós tivemos, podendo aqui abrir 2 Timóteo 2, né, e refletir na Tua verdade, ó Pai. Pedimos que o Senhor trabalhe ela poderosamente na nossa vida, maneja a Tua palavra em nós, né, e produz a resposta que te agrada, seja ela para a salvação, o sim a Cristo, para a salvação, quanto a afirmativa a Cristo para andar com Ele em novidade de vida, como a gente já testemunhou há tempos atrás. Despede-nos em paz, concede-nos uma boa semana. Mais uma vez lembramos as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Que o Senhor, por favor, ó Pai, atenda a eles poderosamente ali e mostra a Tua salvação naquela experiência de trevas, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos à vontade, que Deus abençoe, uma boa semana.